mais de 2.000 casos de carteiras de habilitação que estão suspensas. O Washington Luiz vai trazer mais informações agora sobre como desbloquear esse documento. Washington, bom dia. Como é que faz para resolver essas questões burocráticas? Tribuna Livre. Olá, Bruno, estamos de volta. É verdade, é uma situação extremamente delicada, são mais de 2.000 carteiras. Primeiro ponto, as pessoas são desavisadas. Segundo, não leem diário oficial, porque na maioria das vezes, quando a habilitação ela é recolhida, ela passa por todo um processo. Às vezes você não atualiza o seu endereço para receber o comunicado do Detran e não tem a condição de estar procurando como anda o processo daquela habilitação que foi recolhida, desde que ela esteja atrasado, ou até mesmo por embriaguez ou multa ou envolvimento com acidente. Todos esses aspectos têm dificultado o acesso para que o Detran, através do RENASH, possa comunicar essa pessoa do problema da suspensão de habilitação. Mas ao vivo nós vamos conversar agora com o Dilo Alves, que é coordenador do RENASH. Muito bom dia. Muito obrigado, Dilo, por nos atender. Um dos pontos que tem preocupado o Detran é exatamente isso, a falta de atualização de endereço. As pessoas não leem o diário oficial quando são comunicadas, né? Porque, por lei, tem que ser comunicado no diário oficial no momento da suspensão. São alguns pontos que as pessoas deviam procurar, né? Muito bom dia. Bom dia, Washington. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. É verdade, Washington. A gente notou nas nossas pesquisas que cerca de 25% das correspondências de notificações que o Detran envia para os usuários, os condutores penalizados, elas retornam por desatualização do endereço. E aí é que está o alerta que a gente faz aos condutores que mantenham sempre esse seu endereço atualizado. Procure qualquer unidade do Detran, de Ciretrans ou postos e solicite essa atualização, porque a Carteira Nacional de Habilitação, ela hoje tem prazo até de 10 anos. Então, muitas vezes, nesse prazo de 10 anos, o condutor muda de endereço 2, 3 vezes e não atualiza isso junto ao Detran. Então, fica difícil até para ele recorrer de alguma infração, caso chegue, e até essas notificações de suspensões que a gente direciona para eles. O Diário Oficial, normalmente são publicadas as penalidades da lei seca. E aí, como costume, os usuários não têm essa facilidade ou esse tempo disponível ou esse interesse de ler. E aí, quando tem a surpresa, a sua CNH já está suspensa. Esse número ultrapassa de 2.000 na Paraíba? Isso. No ano de 2022, em todo o estado da Paraíba, houve 2.293 CNH suspensas. Cerca de quantas pessoas estão hoje cadastradas no Detran sendo habilitadas? Olha, esse número a gente está revendo, a gente está passando por uma modificação no nosso setor de estatística e a gente está revendo essa numeração. Alguns números são variáveis por conta dos óbitos que a gente recebe dos cartórios e a gente está dando baixa e a gente está fazendo esse levantamento para publicar um número exato. Agora, um outro aspecto importante com relação às pessoas que, porventura, a primeira habilitação, por exemplo, tem sido comum as pessoas não terem a renovação quando do primeiro ano? Tem. É um caso bastante recorrente também, que é o que a gente chama de permissionário penalizado, né? O condutor que adquire a sua CNH no primeiro ano, ele tem algumas regras a seguir com relação a essas infrações. Ele não pode ter, nesse período, infração de natureza gravíssima, grave ou 2 reincidentes na média. Então, se isso acontece, o usuário vai ser notificado também. Ele tem um prazo de 30 dias para fazer algum tipo de defesa. E se ele não fizer, a CNH dele vai ser bloqueada para ele começar uma nova CNH. Agora, um outro aspecto só para concluir, Dilo, com relação às penalidades da lei seca. Por exemplo, se eu a minha carteira foi apreendida, qual o processo em que eu tenho que fazer para recuperar a renovação dessa carteira? Olha só, após a suspensão ser incluída no sistema, o condutor vai ter que atingir 3 requisitos. Primeiro, ele vai ter que cumprir o prazo, que para a lei seca é de 1 ano, 12 meses. E após isso, ele tem que fazer uma reciclagem em qualquer centro de formação de condutores, que são chamados de autoescolas. E após essa reciclagem, ele vai ter que fazer uma prova também na autoescola. Prova eletrônica, atingindo esses 3 requisitos, ele tem o seu direito adquirido novamente para conduzir o veículo. Aí volta a fazer o exame normalmente. Isso. Ele vai fazer, inclusive nesse período de 1 ano, ele pode já antecipar sua reciclagem e sua prova. E aí aguardaria somente a conclusão do tempo, período final da suspensão. Ok, Dilo, muito obrigado pela participação. Nada, Washington, conte sempre com a gente. Então isso aí, Bruno, uma informação importantíssima para as pessoas com relação à habilitação. Tem que ter muito cuidado, tem que ler muito, tem que estar atento.
porque a qualquer momento, caso você seja penalizado com alguma dessas multas, precisa ficar de olho, porque o Detran pode te chamar a qualquer momento. É com você, Bruno Pereira. Muito obrigado, Washington. Atenção, nós começamos o programa de hoje falando sobre o novo